Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Simone em Portugal e hoje nós vamos conversar sobre escolas. Então hoje eu vou comentar com vocês como que foi a minha experiência com as escolas públicas aqui em Portugal. Os meus dois filhos estudam em escolas públicas, também estudavam em escolas particulares no Brasil, escolas boas, escolas bilíngues. Então como que foi esta transição, se foi positiva, se foi negativa, como foi a adaptação deles em relação a este assunto, quais foram as facilidades e as dificuldades que os dois tiveram. Um teve uma adaptação excelente, que foi assim fantástica, eu não tive nenhum problema, ele simplesmente chegou, foi muito bem recebido pela sala, gostou da estrutura da escola, ele simplesmente se sentiu em casa, teve um rendimento excelente e ele ganhou inclusive o diploma de mérito por ser um dos melhores alunos da sala. O meu outro, que foi o menor, ele chegou aqui então no segundo ano, ele sentiu muita dificuldade, que a didática ela é diferente. Então, aqui ainda é um modelo bem tradicional. Ele sentiu muito por ser uma criança nova e ficou numa transição muito complicada, porque ele não era nem uma criança que veio do pré para começar, né, num novo processo desde o início, e não era uma criança mais madura, né, com mais informações, com mais conhecimentos. Foi o que aconteceu com o meu outro filho. Meu pequenininho, ele teve essa dificuldade, ele não se encontrava, porque muita coisa ele não sabia, ele não tinha aprendido ainda. Então, quando ele chegou, ele já sentiu esta barreira e eu tive a loteria de, infelizmente, ter uma professora que não gostou do meu filho. Eu demorei alguns meses para eu perceber isso, porque eu via que ele estava sofrendo, eu via que os cadernos vinham sem correções, e ele teve diversos problemas então de comportamento, ele adoeceu, ele começou a emagrecer, ele perdeu quase 5 quilos. Com essa dificuldade que ele teve, ele se desmotivou, ele não queria mais estudar, que eu não sei aprender, porque aqui eu não entendo o que eles falam, porque aqui eu não entendo nada, então isso mexeu muito com a cabecinha dele, né? E por conta disso, ele teve diversos problemas emocionais. Então ele mudou principalmente o comportamento, ele se tornou uma criança extremamente agressiva, uma criança infeliz. Ele só chorava, ele chorou 5 meses. Eu realmente quase desisti, foi uma coisa que gerou um sofrimento imenso para minha família, tanto para mim quanto para o meu esposo, de ver uma criança que era tão completa a vida dela, com essa intenção de ainda proporcionar uma vida melhor aos nossos filhos, e a gente então fez essa transição de país e ele sentir tanto. Ele ainda falava: por que que você fez isso comigo? Eu era tão feliz, eu quero voltar ao Brasil, quero voltar para minha professora, quero voltar para minha escola, quero voltar para os meus amigos. Foi muito sofrido, foi muito dolorido, foi um processo ao qual eu posso dizer que eu nunca chorei tanto na minha vida durante esses 5 meses. Ele é uma criança que não tem dificuldade, ele é uma criança extremamente inteligente, uma criança participativa. Ele realmente apagou-se, a luz dele desapareceu, a vontade dele sumiu. O que que eu fiz? Eu comecei a estudar com ele em casa, ele não queria, sei fazer, eu comecei a acompanhar muito de perto, eu ia conversar com a professora praticamente todos os dias. O ponto era que a professora, por achar que o meu filho, por ser um brasileiro, já o rotulou como fraco, né? Porque ela falou isso pra mim. Ele não é uma criança de chorar tanto. O medo, o pavor, ele acordava à noite chorando. Todas as segundas-feiras esse menino me agarrava nas pernas e não queria sair de casa, então foi muito complicado. E eu contava isso para ela e ela sempre ignorava, né? Falava que isso era normal, que fazia parte e que eu tinha que também ignorar. Lógico, como mãe, eu jamais faria isso. Que eu notei que eu precisava fazer alguma coisa porque a professora realmente tinha deixado meu filho no canto da sala, né? Então eu demorei para eu entender o que estava acontecendo, mas quando eu entendi, eu assumi para mim e fiz tudo por conta. Então eu comecei a ensinar ele, eu comecei todos os dias, porque aqui o período ele é integral, né? Então ele chegava às 5h30, ele ainda ia estudar comigo e eu comecei a trabalhar com a autoestima do meu filho, porque isso prejudicou demais. Entrei com uma psicóloga para ver se realmente a gente conseguia recuperar aquela perda imensa que essa criança tinha sentido e sofrido. O fez muito bem foi que em um teste que ele fez, ele tirou uma nota alta
E aquilo fez bem para ele, porque ele voltou a acreditar que ele poderia sim, mesmo numa escola diferente, com um professor diferente, que ele poderia ter o mesmo rendimento que ele sempre teve, que ele é uma criança extremamente esperta e extremamente inteligente. E eu continuei fazendo todo este acompanhamento em casa. Então, o que eu posso dizer para vocês como mãe? Acompanhem, fiquem muito próximo. E sentimento a gente não julga, então a gente nunca pode dizer, você está com medo à toa. O que você tem, não tem porquê. Pelo contrário, a gente tem que amparar, ele ficou muito mais próximo a mim, foi um processo, tá? Ah, Simone, mas o meu filho chegou e adorou. Ótimo, o meu outro também. Tudo vai depender do gestor, né? É sempre um gestor, é um gestor de uma casa, é o gestor de uma empresa, né? É o gestor de uma sala de aula. Mas Simone, você não fez nada, você não foi procurar a escola, você não foi reclamar, você simplesmente aceitou? Não. Eu percebi que se eu fizesse alguma coisa, se eu começasse a criar problemas com a professora, meu filho iria sofrer mais. Quem estava com ela? É ele, todos os dias. Então eu sempre conversava com ele, nunca o coloquei contra a professora. Percebi então que com ela não iria acontecer. E mesmo eu dividindo com a coordenação as dificuldades que o meu filho estava tendo com a escola, eu percebi que o apoio tinha que vir de dentro da sala. Se não viesse ali, entre ela e o meu filho, não teria solução. Ah, mas todos os professores são bons? Eu acho que eles têm muita qualificação de formação de um outro país, onde teve tantas perdas, né? Teve a perda da casa, teve a perda de um monte de brinquedo, teve a perda dos amigos. Minhas crianças sempre ficaram em berçário, porque eu sempre trabalhei. Desde pequenininho, aquela turminha sempre cresceu junto, então foram ao primeiro aninho juntos, então eles já estavam muito entrosados. Que o seu filho, por ser uma criança, ele pode ter medos, ele pode não gostar da professora, ele pode não gostar dos coleguinhas da sala. São situações possíveis de acontecer. E hoje eu penso diferente. Eu também sempre falei, mas criança se adapta muito melhor do que adultos. Nem sempre. E como que essa história terminou? Terminou que eu mudei de cidade, como eu estava numa cidade menor, eu não tinha opção de mudá-lo de escola, porque ele estava já na melhor escola. Aqui o professor, desde o primeiro ano até o quarto ano, é o mesmo. E o meu filho não tinha condições de ficar com aquela professora, porque ela estava prejudicando ele emocionalmente. A gente fez essa movimentação, mudei de cidade, vim para cá, para Braga, especialmente porque eu sempre tive boas referências sobre escolas. E hoje meu filho está no céu. A professora... Quando fala dele, sai coraçõezinhos, assim, corações e corações dos olhos, né? Porque ele é muito dócil, ele é uma criança fofa. Então, a gente vê, né, novamente, como se ele tivesse, então, tido um professor carinhoso, um professor que naquele momento que ele chegou, apenas o tivesse acolhido e não o tivesse excluído, meu filho não teria passado por tudo isso. Isso para mim é fato, tá? Eu não quero aqui fazer polêmica, eu passei por isso, já que em Braga a situação é completamente diferente. E voltou a sorrir, voltou a cantar, eu vejo meu filho como ele sempre foi, aquela criança alegre, divertida. E vejam como as coisas mudam. Então, enquanto um filho chegou aqui em Braga, tá adorando, o outro, que quando estávamos lá no Algarve, adorava a escola, chegou aqui, não está se adaptando. Os transtornos são aceitáveis, ele não está doente, não tem nada disso, ele apenas não está feliz, ele sente uma diferença brutal entre a turminha que ele tinha lá no Algarve e a turma que tem na sala dele, mas ele não se sente acolhido pelos colegas. Eu esperei terminar agora o ano letivo para ver se a sala muda, se entrarão novos alunos. Uma criança mais faz na vida é ir para a escola e brincar, não é? Se eu tiver opção, eu não vou permitir que o meu filho passe por isso, na melhor fase da vida dele, que é a infância. Como as crianças sentem diferente, né? Então lá, quando a gente veio de um outro país, o menino simplesmente não sentiu nada. A gente mudou de cidade, veio para uma cidade onde a expectativa seria até superior e não está se sentindo feliz. Ainda é o melhor aluno da sala, os professores o adoram. O que ele não está conseguindo conquistar ainda é o carinho dos colegas, coisa que na outra escola ele tinha de uma forma natural. Tem um processo sim de adaptação, que eu vou fazer inclusive um vídeo sobre isso. Muita atenção nossa, de pai, de mãe, e nunca, jamais desvalorizem o sentimento que o seu filho esteja sentindo, porque ele é muito precioso. Se eu não tivesse dado a importância, essa criança não teria saído da depressão que ele entrou. E vocês saibam
que o seu filho pode sentir isso. Uma outra coisa engraçada é que a gente, quando mãe, né, quando a gente pergunta para as outras mães, estão todas bem. Ninguém tem problema nenhum, o filho tá ótimo, você se sente realmente uma pessoa diferente, fala o problema é comigo, né? E aí a gente fica perdido. Então, se alguma mãe, inclusive, estiver passando por isso, estiver passando por algum problema de adaptação, eu tenho bastante experiência para poder compartilhar e poder te apoiar neste momento, porque eu sei que não é fácil. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deem o like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para vocês receberem os próximos vídeos.